Aí, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece e para quem conhece, meu nome é Rodrigo, meu pessoal, eu ministro português, serei um dos professores de vocês nessa preparação rumo ao colégio, a preparação do concurso do Colégio Tiradentes. É isso? Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje, a gente vai pegar a última prova de português para a gente poder resolver e vocês verem como é que a coisa funciona, sobretudo as pessoas que estão assim há um determinado tempo sem fazer concurso ou mexer com isso, é sempre interessante. A gente tem um time de professores, pessoal. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Bom dia, Patrícia de Montes Claros, seja bem-vinda. Time grande, né? No português, além de mim, tem a professora português e redação, né? Vocês também têm redação. Tem a professora Ana Carmelita, tem a professora Letícia Moscatelli. Bom dia, Ricardo. Tem Elaine, tem a professora Laura, a professora Sâmia, Ricardo de Uberlândia, seja bem-vindo, meu caro. Nos conhecimentos pedagógicos, tem a professora Heloísa, professor Cássio, professor Berg Júnior. No raciocínio lógico-matemático, tem Marcelo Cury e Marcelo Oliveira. Nas legislações, tem a professora Chiara, tem a professora Leandra, tem a professora Carolina Durães. Enfim, tem um time aí muito bacana para acompanhar vocês nesse processo todo. Bom, aí, pessoal, deixa eu... Peraí. Apresentar aqui nossa prova. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, vocês estão vendo aí a prova de português, que foi a última prova de 2015 do Colégio Tiradentes, só para a gente poder realmente verificar como é que funciona essa história de prova e etc. E aí, meus amigos, o que acontece? Sempre quando a gente vai fazer uma prova, deixa eu achar o arquivo aqui, eu vou ampliar um pouquinho para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Está aqui, ó. Olha o tamanho do texto, é um texto mediano. Isso significa que, se a gente precisar voltar ao texto, e vocês vão perceber que nós vamos precisar, não vai ser tão sofrido assim. E aí, a gente começa a perceber um pouquinho da prova, antes de pensar em qualquer tipo de resolução. Aqui eu já percebo, por exemplo, que é uma prova que traz interpretação de texto e gramática misturadas. O que é isso, pessoal? Deixa eu voltar a ver vocês aqui. Normalmente, você, quando quer tornar a prova de português um pouquinho mais simples, você coloca ali em blocos. Então, as primeiras questões de interpretação de texto, aí o cara resolve aquilo e está tudo certo. Depois, você coloca as questões de gramática, para ele poder se concentrar em cada momento. Essa prova aqui, especificamente, a gente percebe, né, a última prova do concurso do Colégio Tiradentes de português, a gente percebe que não teve essa facilidade, não. Você tem questões de língua portuguesa misturada com questões de interpretação de texto misturada com questões de gramática. Porque quando o candidato acha que ele está livre, Gisele Flores, bom dia para você, que ele está livre do texto e já pode se dedicar à gramática, de repente aparece uma questão, fala, volta lá, meu filho, volta lá. Não está aparecendo? Está aparecendo aí para vocês, meus amigos? Vocês estão vendo a prova, o documento da prova? Sim ou não? Sim? Sim? Legal. Talvez seja interessante sair da reunião e retornar à reunião para ver se configura legal aí. Tá joia? Bom,
Aí, pessoal, vocês vão perceber que todas as vezes que, pelo menos nas minhas aulas, eu faço não é essa prova, Laís, ela foi uma prova da banca IBFC, essa é a última prova do Colégio Tiradentes, foi de 2015, tá joia? Aí, vocês vão perceber que sempre que a gente se propõe a fazer questões na aula, o que eu faço? Bom dia, Laura. Eu fecho o chat. Por quê? Para vocês terem um tempo de pensar a questão. E aí, o que você marcaria? Muita gente já marca determinada opção. E aí, vocês vão ter esse tempinho. Depois eu abro o chat novamente, vocês vão me dizer o que vocês marcariam e a gente volta a fechar para ir para outra questão. Tá joia? Então, eu vou fechar aqui para a gente fazer uma leitura bem minuciosa do texto, ok? Sejam todos muito bem-vindos, a moçada que entrou posteriormente. Meu nome é Rodrigo, ministro português, sou o fundador do Protagonista. Essa banca, Márcia, foi a IBFC que vai fazer algumas provas importantes em 2025, com a prova do concurso da saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, deixa eu fechar aqui e a gente, aí agora sim, vai se concentrar na leitura do texto. Daqui a pouco eu vou lá para perguntar para vocês o que vocês acharam do texto, se é um texto legal, se é um texto que causou uma certa confusão aí para vocês vão me dizer. Deixa eu colocar o texto aqui no ponto. Aqui, ó. O texto se chama A Percepção que Temos da Nossa Memória. Só para ficar claro, pessoal, hoje a gente não tem compromisso nenhum em vou acertar, vou errar, até porque vocês não viram nenhuma teoria ainda, né? É só exatamente para mostrar para vocês como é que funciona essa história do concurso, sobretudo porque muita gente entrou em contato dizendo assim, nossa, mas tem um tempo que eu não pego prova de concurso para fazer, então está aqui, ó. A percepção que temos da nossa memória. Texto 1. Você acha que tem má memória? Por quê? Espera que sua memória seja perfeita? Demora para se lembrar das coisas mais do que costumava demorar em outros tempos? Esquece o nome de pessoas conhecidas com mais frequência do que no passado? Precisa escrever tudo para não se esquecer de nada? Se respondeu sim a essas perguntas, podemos afirmar com segurança que você acredita realmente que tem má memória. Nessa nossa era tecnológica, em que tudo acontece depressa, talvez você veja a sua memória como um tipo de dispositivo gravador que serve para guardar os dados históricos de sua vida. Talvez espere que sua memória seja perfeita, que armazene o nome de cada pessoa que você conheceu na vida, que não o deixe esquecer seus compromissos, ocasiões e acontecimentos especiais, que o lembre de exigências em um determinado trabalho e do prazo para entregá-lo, que saiba o que há na geladeira e quais são os ingredientes necessários para o preparo de um prato para o jantar, que memorize a agenda de seu cônjuge, de seus filhos e de pessoas queridas. A lista de coisas que esperamos que nossa memória guarde é infinita. E quando esquecemos uma única coisa, reclamamos da nossa capacidade de lembrar. Dizemos que temos má memória. Ou pior ainda, nos convencemos de que estamos nos primeiros estágios do mal de Alzheimer. Esses pensamentos apresentam alguns problemas. Primeiro, são percepções subjetivas que temos de nossa própria memória, e não avaliações objetivas de nossa real capacidade mental. Assim, são imensuráveis, não podem ser testados e levam à negatividade. Mais ainda, essa necessidade cria ansiedade e diminui a autoestima, agravando os problemas de memória. Ansiedade e outras emoções negativas prejudicam a capacidade de lembrar.
esses pensamentos negativos também tornam impossível o desenvolvimento da necessária habilidade de melhorar a memória, porque eliminam a possibilidade de mudança. Quanto mais nos convencemos de que temos má memória, mais cresce a probabilidade de simplesmente aceitarmos isso como um fato e deixarmos de trabalhar para melhorá-la. Esse é o nosso texto. Deixa eu ver vocês aqui. Abrir aqui o nosso chat. E aí, pessoal, texto curtinho, né? Algumas conjecturas ali a respeito da memória. O que vocês acharam? Bacana? Já viram coisa pior? Legal, legal? Bacana, joia. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, pessoal, agora, bom, esse texto aqui, ele tem uma característica positiva, a meu ver, né? A gente que eu trabalho com preparação para concurso desde 2003. Então, eu já vi muitas e muitas e muitas e muitas provas, e muitos textos. E quando a gente tem um texto que dá para voltar agilmente nele, rapidamente nele, é sempre muito interessante. Quando a gente tem um texto que também não é muito carregado de informação, de número, também é muito interessante, porque aqueles textos que começam assim: bom dia, Regina, seja bem-vinda. 70% das pessoas moram nas cidades, enquanto 30% moram nas áreas rurais. Desses 70%, um terço de abastaria da miséria. Desse um terço, 2 quinzeavos serão cola. Esse tipo de texto, pessoal, a gente vai tomar muito cuidado durante a nossa preparação. Eu vou apresentar para vocês como é que funciona esse tipo de texto, porque ele causa no candidato um problema chamado dispersão. Todos nós já passamos por isso. E vamos passar em... Você começa a ler uma coisa e, de repente, você está pensando em outra coisa. Esse tipo de texto de muita informação específica faz com que, muitas vezes, o candidato que não exercitou a concentração no período de preparação, ele dispersa. E, de repente, ele está na questão a respeito do texto, e fala assim: gente, não lembro nada desse texto. Por quê? Porque ele não se concentrou e o texto também não era muito convidativo a essa concentração. Mas tudo, pessoal, absolutamente tudo é ajustável, tudo é treinamento, tá certo? Então, se qualquer questão que você diz, nossa senhora, que isso, difícil demais, nós estamos no marco zero de uma preparação. Qualquer questão, de qualquer dificuldade, nós vamos chegar lá. Podem ficar tranquilos. Deixa eu só fechar o chat aqui para vocês fazerem, pensarem na primeira questão e ninguém atropelar ninguém, né? Senão alguém já viu ali o que acha que é a resposta, manda no chat e aí os outros já ficam meio condicionados e sem tempo de pensar. Então, vou fechar aqui para a gente ler nossa primeira questão juntinhos. Vocês vão me dizer o que vocês acham. Questão número 1 diz assim: as perguntas empregadas no início do texto representam um procedimento que, letra A, revela dúvidas do enunciador à medida que busca respostas em relação ao tema. Letra B, indica questões limitadas ao grupo que apresenta problemas de memória. Letra C, provoca dúvidas no leitor quanto à validade da ideia apresentada. Letra D, aproxima o leitor da situação apresentada pelo enunciador. Ok? Se eu fosse vocês, o que faria? Ia lá no início do texto, tá aqui, ó. Você acha que tem má memória? Por quê? Espera que sua memória seja perfeita? Demora para se lembrar das coisas, mais que costumava demorar em outros tempos? Esquece o nome das pessoas? Precisa escrever tudo para não esquecer de nada? Essas são as perguntas iniciais, ok? Agora ele quer saber qual que é a função delas. E vocês têm aí um tempo para pensar. Tempo para vocês pensarem.
Legal. Vou abrir aqui nosso chat. Vocês vão me dizer o que vocês marcariam se estivessem exatamente nesse momento fazendo a prova. A gente sabe que não estamos, então podem marcar à vontade. Pode marcar, pessoal. C, letra E, letra D. Já apareceram 3 alternativas aqui, que mostra que a nossa convivência, letra B, vai ser extremamente importante. Por enquanto, só a letra A que não apareceu ainda. As demais todas aparecendo aqui para nós. Legal. Bacana, bacana, bacana. Que já faz valer a pena, mas que bom que a gente se encontrou hoje, né? Porque não é uma unanimidade. Vocês percebem que a interpretação de texto ela é um desafio para a gente que a gente vai dar conta dele, né? Então vamos lá, deixa o professor corrigir. Então, vou passar por elas, né? Ele faz uma série de perguntas ali no início, né? Do texto, que eu quero, inclusive, retornar a esse início de texto para poder mostrar para vocês. Você acha que tem má memória? Por quê? Espera que sua memória seja perfeita? Demora para se lembrar das coisas mais que costumava demorar em outros tempos? Se você perceber, essas perguntas, praticamente todas elas, têm já uma resposta esperada, que é a resposta sim. Você acha que tem memória? Sim. O porquê demanda uma justificativa. Espera que sua memória seja perfeita? Sim, eu espero. Demora para se lembrar das coisas? Sim. Esquece o nome de pessoas conhecidas com mais frequência que no passado? Sim. Aí ele vai falar, se respondeu sim, podemos afirmar com segurança que você acredita que tem má memória. Legal. Aí, vou passar por elas aqui. Ó. Na letra A, diz assim, ó, revela dúvidas do enunciador, ou seja, do autor. Toda vez que se fala em enunciador, você leia como autor, à medida que busca respostas em relação ao tema. Não, na verdade, essas perguntas são direcionadas ao leitor, tá certo? É para o leitor refletir. Não é uma dúvida do autor do texto. Na letra B, diz assim, ó, indica questões limitadas ao grupo que apresenta problemas de memória. Na verdade, pessoal, essas perguntas, elas são para todos. Ele está tentando detectar aqueles que acham que tem problema de memória. Ele não fez essa pergunta exclusiva para um grupo que ele já sabe que tem problema de memória. Por isso, não a letra B. Tá certo? Na letra C de casa, diz assim, ó, provoca dúvidas no leitor quanto à validade da ideia apresentada. Ele faz uma pergunta, não é verdade? Então, e essa pergunta é uma pergunta que pressupõe um tipo de resposta que é a resposta sim. Inclusive, até posteriormente, ele fala: se você respondeu sim, é porque você acredita que tem má memória. Então, não digo que ele provoca dúvida no leitor. E não quer que o leitor, será que eu tenho má memória? Não é isso. Né? É uma intenção primeira, né, até porque estamos na introdução do texto, de aproximação entre autor e leitor. Ó, leitor, você é desses? Então, meu amigo, você acredita que tem má memória. Nosso gabarito, portanto, letra D, aproximação do leitor com a situação. Esse diálogo direto com o leitor se chama interlocução, viu, pessoal? Esse vocabulário técnico para nós vai ser extremamente importante, porque quando a prova pega uma técnica mais específica, traz essa terminologia, vamos dizer assim, para a questão, quem não tem o vocabulário técnico, vocês vão adquirir, fica meio perdido. Né? Quantas vezes a gente já perdeu questão de prova, que, gente, esse termo aqui significa o que mesmo? Isso não vai acontecer. Tá joia? Legal, vou fechar aqui, passamos por todas elas, para a gente poder fazer a próxima questão. Vou fechar aqui, beleza. Vamos pensar na questão de número 2.
A questão 2 diz assim, ó, a partir da leitura do texto, e o que nós vamos fazer? Vamos ler o texto de novo, sem problema. No momento de prova, você não tem pressa para nada. O seu único objetivo é fazer a melhor prova possível. Eu sei que quando fala assim, a partir da leitura do texto, a gente, como candidato, fica assim, nossa, eu vou ter que ler o texto de novo, não estou acreditando nisso. É exatamente. É por isso que você saiu de casa para fazer uma prova. É correto afirmar que o seguinte posicionamento é defendido. Letra A. A boa memória deve armazenar todos os dados históricos de um sujeito. Letra B. A percepção subjetiva do potencial da memória pode levar à negatividade. Letra C. A memória não sofre qualquer prejuízo com o tempo, com a idade. Letra D. A memória só pode sofrer influência de fatores internos e físicos. Vamos ler o texto novamente, ele é pequeno. Percepção que temos de nossa memória. Você acha que tem má memória? Por quê? Espera que sua memória esteja perfeita? Demora para se lembrar das coisas mais do que costumava demorar em outros tempos? Esquece o nome de pessoas conhecidas com mais frequência do que no passado? Precisa escrever tudo para não se esquecer de nada? Se respondeu sim a essas perguntas, podemos afirmar com segurança que você acredita realmente que tem má memória. Nessa nossa era tecnológica, que tudo acontece depressa, talvez você veja a sua memória como um tipo de dispositivo gravador que serve para guardar os dados históricos da sua vida. Talvez espere que sua memória seja perfeita, que armazene o nome de cada pessoa que você conheceu na vida, que não deixe esquecer seus compromissos, ocasiões e acontecimentos especiais, que o lembre das exigências de um determinado trabalho e do prazo para entregá-lo, que saiba o que há na geladeira e quais são os ingredientes necessários para o preparo de um jantar, que memorize a agenda de seu cônjuge, de seus filhos e de outras pessoas queridas. A lista de coisas que esperamos da nossa memória, que a nossa memória guarda, é infinita. E quando esquecemos uma única coisa, reclamamos de nossa capacidade de lembrar. Dizemos que temos má memória. Ou pior ainda, nos convencemos de que estamos nos primeiros estágios do mal de Alzheimer. Esses pensamentos apresentam alguns problemas. Primeiro, são percepções subjetivas que temos da nossa própria memória, e não avaliações objetivas da nossa real capacidade mental. Assim, são imensuráveis, não podem ser testados e levam à negatividade. Mais ainda, essa negatividade cria ansiedade e diminui a autoestima, agravando os problemas de memória. A ansiedade e outras emoções negativas prejudicam a capacidade de lembrar. Esses pensamentos negativos também tornam impossível o desenvolvimento da necessária habilidade de melhorar a memória, porque eliminam a possibilidade de mudança. Quanto mais nos convencemos de que temos má memória, mais cresce a probabilidade de simplesmente aceitarmos isso como um fato e deixarmos de trabalhar para melhorá-la. Ótimo, beleza. Aí vocês vão pensar no número 2, o que marcariam, e a gente vai abrir o chat e comentar uma por uma, tal qual fizemos na primeira. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vou abrir aqui, moçada. E aí, o que a gente marca, pessoal?
Muito bom, muito bem. Temos uma unanimidade aqui, né? Que nesse caso é excelente. Vamos lá bater uma por uma. Olha só, pessoal. A partir da leitura do texto que a gente fez pela segunda vez, para não ter problema, né? É correto afirmar que o seguinte posicionamento é defendido: a boa memória deve armazenar todos os dados históricos da vida de um sujeito. Na verdade, ele está te dizendo que não é assim, né? Você não precisa guardar tudo. Todos os dados, ele é complicado, tá certo? Aí, vamos passar por todas elas, meu caro, pode ficar tranquilo. A percepção subjetiva do potencial da memória pode levar à negatividade. Vamos lá. Aí, você vai encontrar isso aqui, ó, nesse trechinho. Primeiro, são percepções subjetivas que temos de nossa própria memória, e não avaliações objetivas de nossa real capacidade mental. Assim, são imensuráveis, não podem ser testados e levam à negatividade. Está no texto. Ok? Então. Peraí, cadê? Aqui, ó. Letra B de bola é possível inferir. A letra A não dá, pessoal, porque ele não defende que uma memória boa tem que armazenar todos os dados. Ele acha que isso é uma percepção que a gente tem, mas que essa percepção é falsa, tá certo? E que nos atrapalha, inclusive, até a melhorar a memória. Depois, na letra C, a memória não sofre qualquer prejuízo com o tempo, com a idade. Pode até ser, só que essa informação nós não temos no texto. Tá certo? Não se fala a respeito disso no texto. Na letra D, a memória só, cuidado com esses advérbios de limitação, só, somente, apenas, e de inclusão total também é complicado, tipo, todos, sempre, totalmente, quase sempre é uma resposta equivocada, é uma afirmativa incorreta. A memória só pode sofrer influência de fatores internos e físicos. O texto não afirma isso. Então, ficamos nós de letra B de bola, certo? Bacana. Passamos por todas elas? Todas elas. Passamos por todas elas. Aí, meus amigos, o que acontece? Vamos fechar aqui para a gente pegar a questão de número 3. Opa, pulando de cá. A banca da época era a IBFC. Legal. A questão número 3 é uma questão que mescla gramática com interpretação de texto, né? Ela pergunta para nós assim, ó, o emprego da primeira pessoa do plural no discurso do texto evidencia, letra A, distanciamento do interlocutor em relação ao assunto tratado. Distanciamento do leitor, viu, pessoal? Toda vez que a gente fala em interlocutor, a gente fala com quem recebe a mensagem, no caso aqui, o leitor. Beleza. Reforçando aqui o nosso vocabulário técnico. Isenção por parte do emissor sobre o tema em questão. O emissor é quem manda a mensagem, então, no caso aqui, é o autor.
Beleza. Na letra C, inclusão do emissor e do leitor nas posturas descritas. Então, é uma ideia de incluir os dois, tanto emissor quanto leitor. Letra D, aproximação do leitor em relação a práticas que excluem o emissor. Então, aproximação somente do leitor. O emprego da primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Por que ele usa o nós? Essa é a pergunta. Por que ele sempre fala na primeira pessoa do plural? Pensamos que a nossa memória está sempre assim. Por que ele usa assim? Não pensa-se. Essa é a pergunta. Tempo para vocês pensarem. Legal, legal, legal. O Brasil inteiro está pensando. Por que o autor escreve na perspectiva do nós? Né? Vou abrir aqui. Aí, meus amigos. E aí, o que vocês marcam? Não. Muito bem, muito bom, muito bom. Então, quando você usa a primeira pessoa, olha, nós precisamos, cita discurso, pense em alguma parte específica do texto ou no texto como um todo, viu, Laís? O texto como um todo é a questão do discurso. Aí, quando ele usa esse nós, né, a gente, pensamos isso, aquilo, outro, temos a característica, ele está dizendo quem? Eu. Quem somos nós? Eu e você. Não é isso? Então, você tem a participação do autor do texto e do leitor do texto. Os dois estão incluídos aí, com certeza. Por isso, a letra C, ela é realmente o nosso gabarito. Agora, por que não as outras, né? Na letra A, fala do distanciamento do interlocutor. Não tem distanciamento. A ideia é trazer o interlocutor para próximo desse diálogo. Depois você fala assim, a isenção por parte do emissor. Ou seja, o autor fala, estou fora disso. Não, ele tem uma inclusão dele também. E aí você vem a letra C, que preenche as duas lacunas. Inclusão do emissor, inclusão do receptor. A letra D, ela começa até bem. Aproximação do leitor em relação a práticas, e aí daí para frente está o problema, que excluem o emissor. Não, o emissor, quando se coloca em primeira pessoa do plural, na perspectiva do nós, ele se inclui nessa história, ele não está excluído, não. Por isso, letra C, realmente letra C. Essa foi a prova do concurso do Tiradentes, último concurso Tiradentes 2015. Legal, parabéns. Aí, meus amigos, deixa eu fechar aqui para a gente ver a número 4, que me parece ser uma questão mais gramatical do que de interpretação. Então, vamos lá. O pronome demonstrativo empregado para introduzir o último parágrafo do texto tem seu melhor uso, aliás, seu uso melhor explicado na seguinte opção. Aí, pessoal,
conhecimento que necessitamos aqui. Quem são os pronomes demonstrativos, né? Primeira pessoa, este, esta, isto. Segunda pessoa, esse, essa, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo. E ele quer saber por que, que o pronome demonstrativo foi empregado para introduzir o último parágrafo. Vamos lá no último parágrafo. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente ver melhor. O último parágrafo está aqui, ó. Uhum. Esses pensamentos, se referindo aos pensamentos, apresentam alguns problemas. Ok? E aí eu vou voltar lá nas opções para vocês tomarem a decisão de vocês. Aí, meus amigos, letra A, refere-se aos pensamentos do leitor. Daí um pronome de segunda pessoa, por isso que foi usado o pronome de segunda pessoa. Será que foi por isso? Letra B, aponta uma referência textual anafórica, elementos já citados anteriormente. Letra C, indica tratar-se de questões relacionadas a um futuro próximo em uma referência temporal. Ou letra D, poderia ser substituído pela forma estes, sem qualquer prejuízo de sentido ou transgressão gramatical. Ótimo. Tempo para a gente pensar. Dez segundos. Pode marcar, pessoal. O que vocês acham? O que vocês marcariam? Débora, Judene, Fernanda, Dulcineia, Marlete, Camila, Águida, Jusceli, Marlene, Márcia, Chico Eudes, Andréia, Ricardo, Cíntia, Marcione. Bacana, 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 bacana demais. Vamos passar por todas elas? Elisete, Laís, Alecrim Souza. Legal. Então, o uso do pronome esses refere-se aos pensamentos do interlocutor, daí um pronome de segunda pessoa. A letra A até poderia ser verdadeira se o texto estivesse na modalidade discurso direto. Tivesse um personagem dialogando com o outro, e aí quem recebe a mensagem, né, tá perto de quem ouve, aí seria esses. Mas esse texto não é um diálogo, por isso a letra A está fora, ok? Na letra B, fala assim, aponta em uma referência textual anafórica elementos já citados anteriormente. Bom, aí, pessoal, nós temos um gabarito exatamente por quê? Porque os pensamentos já foram citados anteriormente. E realmente, os pronomes de segunda pessoa, esse, essa, isso, esses, essas, isso, eles são pronomes de retomada. Ao passo que os pronomes de primeira pessoa, este, esta, isto, são pronomes de apresentação, os de segunda pessoa são pronomes de retomada. E, inclusive, quem faz retomada na língua portuguesa se chama anafórico,
quem faz a apresentação na língua portuguesa, no caso, este, esta, isso, se chama catafórico. Por isso a letra B é perfeita para nós, ok? Aí na letra C, nós temos assim, indica tratar-se de questões relacionadas a um futuro próximo, não é o futuro. Já passou, estou fazendo retomada. A letra D de dado diz que poderia ser substituído pela forma estes, sem qualquer prejuízo de sentido ou transgressão gramatical. Pessoal, não se pode substituir segunda pessoa pela primeira pessoa sem alterar o sentido. Quando eu substituo a segunda pela primeira, como é a sugestão, eu estou dizendo o seguinte: o termo pensamentos está sendo apresentado e não retomado. E isso é falso, ok? Por isso, letra B de bola. Tudo bem, os anafóricos aí, né? Nós temos vários pronomes demonstrativos de segunda pessoa, são os mais famosos, sem a menor sombra de dúvida. Deixa eu fechar aqui. A gente vai falar sobre isso, sobre anáfora, catáfora, os deíticos, os esofóricos. Calma, Elisete, vai dar certo, vai dar certo. Apresentação, isso. Catafórico, apresenta. Anafórico, retoma. Esofórico, aí não apareceu aqui, vai aparecer no nosso curso, fala sobre elementos que estão completamente fora do texto, que fazem intertextualidade. Vamos nessa, vamos para o número 5. Vamos lá. A conclusão a que os autores chegam com a última frase do texto revela um comportamento por parte dos indivíduos que pode ser entendido como uma frase do texto. O que a gente faz? De volta ao texto. Uma frase do texto. Aqui, ó. Quanto mais nos convencemos de que temos má memória, mais cresce a probabilidade de simplesmente aceitarmos isso como um fato e deixarmos de trabalhar para melhorá-la. Qual é a interpretação disso? Calma, Elisete, vai dar certo. Hoje, a gente está fazendo um pré-curso, né? O nosso curso começa dia 7. Então, tem muito tempo ainda para a gente melhorar. Pode ficar tranquila. Aí, meus amigos, deixa eu voltar aqui na nossa opção. As nossas opções. Vamos lá. Tempo para vocês pensarem. A conclusão a que os autores chegam com a última frase do texto revela um comportamento por parte dos indivíduos que pode ser entendido como: letra A, positivo; letra B, incoerente; letra C, limitador; letra D, saudável. Tempo para a gente pensar, meus amigos. Vamos abrir aqui. Bora lá. Legal, legal, legal. Então, meus amigos, o que acontece? A última frase do texto está dizendo assim, ó: quanto mais o camarada, os indivíduos, pensam que a memória está ruim, está perdendo a memória mesmo, ele deixa de exercitá-la.
Ou seja, quanto mais esse pensamento toma conta, mais ele fica limitado. Tá certo? Então, não é algo positivo, nem é um pensamento incoerente, é um pensamento que acaba limitando as suas ações. Por isso, letra C, não é algo que faz bem para a saúde do indivíduo, de forma nenhuma, mas é algo que é extremamente limitador, porque você pensa, minha memória já está ruim mesmo, então não vou fazer nada para melhorá-la. Então, a pessoa, o indivíduo, né, acaba não saindo daquele círculo vicioso ali da memória ruim, e acaba que a memória fica ruim mesmo. Letra C. Bora para número 6. Fechei aqui. Acho que a gente já pega uma gramática mais intensa aqui, ó. Uma importante ferramenta linguística de coesão textual consiste no emprego do pronome relativo, que contribui para a sequência de ideias sem a repetição de palavras. Desse modo, assinale a opção em que não se destaca um exemplo de pronome relativo. Ok? Então, ele pressupõe que você sabe reconhecer um pronome relativo. Tá certo? E ele quer uma que não exista ali um pronome relativo. Eu não vou comentar nada, é para a gente poder mensurar também os conhecimentos de vocês. Lembrando que hoje eles não importam tanto assim. Ao longo do curso, a gente vai trabalhar para que seja, de fato, superado qualquer problema. Na letra A está assim, espera que sua memória seja perfeita. Será que esse aqui é um pronome relativo? Na letra B, nessa nossa era tecnológica em que tudo acontece depressa, será que esse aqui é pronome relativo? Na letra C, a lista de coisas que esperamos que nossa memória guarde é infinita. Será que esse aqui é pronome relativo? Eu quero uma que não seja. Na letra D, primeiro são percepções subjetivas que temos da nossa própria memória. Será que esse aqui é um pronome relativo? Tempo para vocês pensarem. Vamos abrir aqui, só lembrando que estamos procurando aqui não é um pronome relativo. Cuidado com esses enunciados com a negativa, hein? E aí, meus amigos, o que vocês acham? Quem está acompanhando aqui pelo celular? Tudo bem, muito bom, muito bem. Uhum. Ó, o Gilson. E aí, meu caro Gilson? Tudo tranquilo? Thalita Lara chegou aqui também. Isete, olá. Estou em dúvida. Mas acho que é B. Vamos lá. Vamos passar por uma a uma. Oi. Peraí. Legal. O que é um pronome relativo, pessoal? Primeiro, antes dele ser relativo, lembre-se, ele é um pronome. Palavra que substitui o nome, que faz referência ao nome. Eu vou começar pela letra D. Primeiro, são percepções subjetivas que temos, as quais temos o pronome relativo, pessoal, ele tem essa característica, ele sempre, sempre, sempre pode ser substituído pelo pronome qual.
o qual, a qual, nos quais, as quais, aí ele é pronome relativo. Esse que é relativo a percepções subjetivas, as quais temos da nossa própria memória. Legal? Então, ele é pronome relativo, ele não serve para mim. A lista de coisas as quais se refere a coisas, ok? Nesta nossa era tecnológica, na qual tudo acontece, se refere à era tecnológica. E a letra A espera o qual, a qual, nos quais, as quais não cabe. Espera o quê? Esse que liga orações em que a primeira necessita da segunda, pessoal, ele se chama conjunção integrante. Então é ele que eu estou procurando aqui. Não é pronome relativo, é a letra A. Tá certo? Todas as vezes que vocês ficarem em dúvida, será que é pronome relativo? Tentem substituir pelo qual, a qual, nos quais, as quais. Se deu certo, é pronome relativo. Se não deu certo, não é pronome relativo. E aqui na letra A não dá certo. Por isso a 6, letra A, porque a gente está procurando exatamente aquela que não vai dar certo. Legal? Bacana. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu fechar aqui de novo para a gente ver a número 7. Ok. Após a leitura do texto, já lemos algumas vezes, e considerando o título, deixa eu relembrar aqui qual que é o título. O título é A Percepção que Temos da Nossa Memória. Ok. É possível afirmar que todas as opções abaixo estão relacionadas à percepção que o indivíduo tem sobre a própria memória, exceto uma. Uma não. Estamos procurando, então, a errada. Letra A. Essa percepção não reflete a real capacidade mental do indivíduo. Será que isso está errado, de acordo com o texto? Letra B. Tal percepção pode gerar negatividade e, consequentemente, ansiedade. Ok. Letra C. Essa percepção exige mais das habilidades memorialísticas do que deveria. Ok. Letra D. Tal percepção contribui para uma avaliação mais objetiva e diagnóstica. Ok? Estamos em busca da errada. Tempo para vocês encontrarem a errada, pessoal. Vamos abrir aqui as portas da esperança. Podem marcar, pessoal. Letra D. Letra B, letra A. Uhum. Letra B, letra B. Oi. Bom dia, senhorita Elisete. A letra A. Então, vamos ao que viemos, né? Deixa eu ver o comando aqui da questão novamente. Após a leitura do texto e considerando o título, é possível afirmar que as opções. O título é a percepção que temos da nossa memória. Estão relacionadas
a percepção do indivíduo sobre a memória, exceto uma, letra A. Essa percepção que nós temos da nossa memória não reflete a real capacidade mental do indivíduo. Essa, meus amigos, é a mais correta. Realmente, a percepção que nós temos, ela não é a percepção real da nossa capacidade mental. A gente acha que já está com mal de Alzheimer porque esqueceu alguma coisa, não é verdade? Então, muita gente marcou a letra A. O que eu entendo? A pessoa não viu o exceto e buscou a alternativa correta. Eu estou em busca da errada. Ok? Então, a letra A não pode ser porque ela não está correta, não. Ela está corretíssima. Na letra B, tal percepção pode gerar negatividade e, consequentemente, ansiedade. Verdade, está lá no texto. Letra C de casa. Essa percepção exige mais das habilidades memorialísticas do que deveria. Você fica tentando lembrar a receita, lembrar nome de pessoas. E a letra D de dado está assim, ó, tal percepção contribui para uma avaliação mais objetiva. Esse é o problema. Esse é o problema. Por quê? Porque a percepção que é falada no texto é a percepção subjetiva e que não dá para diagnosticar nada. A percepção que temos, ela é subjetiva. Tá certo? Por isso, letra D de dado. Legal? Deixa eu ver aqui o nosso chat. Essa prova tem 10 questões, mas a questão número 10, se não estou enganado, ela foi anulada. A questão de charge. 10 questões de português, obviamente, né? Tem redação, sim. Vamos pegar número 8. Deixa eu fechar aqui. A gente está quase terminando, viu, pessoal? Faltou exceto aí, né, meu caro Gilson? Acontece. Por isso que a gente treina, para não errar no momento que realmente a gente não pode errar. Aqui pode. Na preparação, pode. A número 8 diz assim, ó, assinale a opção em que não se indica corretamente o valor semântico dos conectivos em destaque. É uma questão de gramática, viu, pessoal? Precisa escrever tudo para não esquecer de nada. Esse para é de finalidade? Ok. Letra B. Talvez você veja a sua memória como um tipo de dispositivo gravador. Esse como é de conformidade, e quando esquecemos alguma coisa, o quando é de tempo, e na letra C, assim, são imensuráveis, não podem ser testados e levam à negatividade. Esse assim é de conclusão. Lembrando, eu estou à procura da correspondência que não está legal. Estou à procura da classificação errada. Tempo para vocês pensarem. Muito bem, muito bom, muito bem, muito bom. Vamos abrir. E aí, pessoal, o que a gente marcou? Letra C, letra B, letra B. Letra B de dado. B de bola, B de dado, B de dado, B de bola. C, D e B já foram marcados, hein? Só não apareceu ainda a letra A. Letra B, letra C.
bem, muito bom, muito bem, muito bom. Aí, pessoal, essa questão é uma questão da nossa matéria mais importante. Por quê? Porque conjunção está presente na interpretação de texto. Então, quando você domina as conjunções, a probabilidade de você fazer uma análise textual melhor é muito grande. A conjunção está numa matéria chamada morfologia, porque ela é uma das 10 classes de palavras. A conjunção faz parte do período composto por coordenação, por subordinação, que está lá na análise sintática. E a conjunção é um dos principais, é o principal, na verdade, elemento de coesão que vai fazer com que o seu texto, sua redação, fique sensacional, maravilhosa. Então, a gente já bateu aqui de frente com a principal matéria gramatical, que é a conjunção. Bom, na letra A está assim, ó, precisa escrever tudo para, né, a fim de, com a finalidade de não esquecer de nada. Finalidade está correta, eu procuro uma errada. A letra A não serve, a letra A está correta. Letra B, talvez você veja sua memória como um tipo de dispositivo gravador. A letra B está errada. A letra B é o nosso gabarito. Por quê? Porque esse como, ele não é de conformidade, ele é de comparação. Eu estou comparando a memória a um dispositivo gravador. Tá certo? Por isso que a letra B é a errada e estamos procurando a errada. Letra B, seja bem-vinda. Na letra C, quando esquecemos uma única coisa, pessoal, o quando é a principal conjunção de tempo. Principal. Toda vez que a gente fica assim, será que é tempo? Substitua pelo quando. Se der certo, é porque é tempo mesmo. Assim, dessa forma, dessa maneira, portanto, ou seja, conclusão mesmo. A letra D, o assim, é conclusivo. Então, a nossa errada é letra B, de bola, e é o nosso gabarito, letra B de bola. Vou fechar aqui. Em síntese, também é conclusivo. Sim. Em suma, deixa eu fechar para a gente ver a número 9. Eu só fazer uma conferência aqui se a 10 realmente é da charge. A da charge foi anulada. Isso, é da charge. Então, a número 9 é a nossa última questão aqui. Ó. Tem o texto 2, tem uma charge. Assim, esqueci e marquei uma sinuca com os amigos nessa terça. Desculpe, amor. Que cabeça minha, não lembrei do nosso aniversário de casamento de novo. Como assim, não gosta de azul? Bom, pelo menos lembrei do seu aniversário. E ela responde aqui zangada, que é amanhã. E aí, no último quadrinho, o nosso herói está dizendo assim, ó, certeza, em 1983, o Chapecoense ganhou do 15 de Sertãozinho com um gol do Chico Beissola impedido. Que memória, hein? Você é um gênio. Legal. Legal não, terrível, né? Vamos lá. Os dois textos abordam o mesmo tema. Então, vamos finalizar nessa aqui, porque a última foi anulada, viu, pessoal? Contudo, ao confrontá-los, percebemos que, letra A, o segundo texto apresenta um traço seletivo da memória associado às preferências. Ok? Letra B, apenas no primeiro texto apontam-se falhas da memória. Letra C, o segundo texto é mais claro em função da presença de elementos não verbais. Letra D. O conteúdo do primeiro texto nega completamente a situação descrita no segundo. Tempo para vocês pensarem.
Legal. Beleza, beleza, beleza. Antes de abrir aqui, pessoal, lembrando a vocês que a gente conseguiu estender aquele prazo até o dia 30, né? Moçada que ainda não fez a aquisição do curso com os bônus e com o bônus do curso da Secretaria de Estado da Educação gravado até o dia 30, às 23h59, é possível, ok? O nosso curso começa, de fato, no dia 7. Vocês ainda vão ter um outro aulão com a professora Chiara, que é a de legislação, no domingo que vem, às 10 da manhã, tá joia? E vamos que vamos abrir aqui para vocês finalizarem e eu liberar vocês para o sábado, né? Curtir aí o fim de ano. E aí, moçada, o que a gente marcou? E... Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Teria que voltar no texto. A Lene foi de D. Cíntia Ferreira. Legal. É porque como a gente leu o texto já 3 vezes aqui ao longo, né? Mas realmente, na hora da prova, a gente vai ter essa possibilidade, na hora das questões no curso em si, a gente vai ter essa possibilidade, viu, Fernando? Pode ficar tranquilo. Olha só. Então, pessoal, os dois temas abordam o mesmo tema. Ah, tá o texto pequenininho? O da Charge? Tá, joia. Fica para nossa próxima aqui. Contudo, os dois textos apresentam o mesmo tema, contudo, ao confrontá-los, percebemos que... Pessoal, olha só. Esqueci e marquei uma sinuca com os amigos nessa terça. Que cabeça minha! Não lembrei do aniversário de nosso casamento de novo. Como assim, não gosta de azul? Bom, pelo menos lembrei do seu aniversário, que é amanhã, ou seja, ele não lembra, não lembra. Entretanto, quando é para lembrar do gol do 15 de Sertãozinho, o impedido do Beisola, ele lembrou. Ou seja, memória seletiva, ele lembra do que ele quer. Por isso a letra A é tão flagrantemente mais interessante do que as demais. O segundo texto apresenta um traço seletivo da memória associada às preferências. Vou ler a letra D, pode ficar tranquilo. Na letra B de bola, fala assim, ó, apenas no primeiro texto, cuidado com essas palavras, viu, pessoal? Apenas, somente, sempre, nunca, quase sempre errado. Apontam-se falhas da memória. No primeiro texto também. Aliás, no segundo texto também. O cara só lembra do que ele quer. O segundo texto é mais claro em função da presença de elementos não verbais. Ele é mais claro porque tem imagens, não necessariamente. Né? E na letra D de dado, muita gente marcou a letra D de dado, o conteúdo do primeiro texto nega completamente, cuidado com isso, ele pode até não ser um texto em total conformidade. Pode até não ser um texto em total conformidade. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, ele não é um texto que nega o primeiro, tá certo? Por isso, completamente o primeiro. Por isso, a letra D não é nosso gabarito, ok? Então, meus amigos, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Daqui a pouco, à tarde, na verdade, eu mando para vocês a gravação da nossa aula. Fiquem com Deus. Excelente dia para vocês. Um grande abraço e a gente se vê
que acontece? Na plataforma, a gente vai entrar só no dia 7, tá joia? Feliz ano novo, meu caro. Mensagem no privado, vou olhar, meu caro. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Espera aí, deixa eu fechar aqui.